Olá pessoal, bom dia, graça e paz, tudo bem? Olha que linda essa visão aqui, ó. Coisa linda de Deus, né? É um lugar simples, mas mesmo aqui é simples, eu vejo a mão de Deus aqui, a bondade de Deus por todos nós. Querido, o que eu quero falar aqui é aquilo que cada um dá o que tem, né? Ou seja, você dá o que você tem. Às vezes as pessoas falam mal de outras, vê o defeito de outras pessoas, né? Aí sai falando. Então, você está dando o que você tem. Você está semeando aquilo que você tem no seu coração, né? Você sai falando mal de pastores, de lideranças, falando mal de igrejas, né? Você está dando o que você tem. É o que está no seu coração. Grave isso. É o que você está tendo. Entendeu? Se você foi ferido em algum lugar, cure. Peça para que Jesus te cure. Porque se você não pedir para Jesus te curar, você vai sangrar para todo mundo. Vai falar para todo mundo que todo aquele lugar é igual. E nenhuma família é igual. Nenhum dedo das nossas mãos são igual. Nenhuma liderança de empresa é igual. Pensa nisso. Nem você é igual a todo mundo, você é diferente. Então cuidado com isso. Muitas pessoas têm usado o erro das pessoas para deixar de cumprir a vontade de Deus. Tem usado o erro das pessoas para deixar de cumprir as ordenanças do Senhor. Você que se diz cristão e fica propagando o erro alheio, você está fazendo totalmente errado. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para pregar o evangelho e não falar do erro dos outros. Erro alheio, que muitas vezes você não sabe nem se é verdade. Você não sabe nem se é verdade. Quantos aí hoje nas redes sociais, principalmente no YouTube, nas redes sociais, usando o erro de pastores, que às vezes nem tem certeza se Deus chamou aquela pessoa como pastor mesmo. Às vezes foi levantado pelo homem. Não sabe nem se a pessoa tem chamado mesmo de pastor. Não sabe nem se Deus levantou aquela pessoa, se foi o Senhor mesmo que levantou. A gente sabe, você que é um cristão de verdade, eu estou falando para quem é cristão mesmo. Você sabe que a Bíblia fala que mesmo lá atrás já tinha os falsos profetas, já tinha os maus mestres. No Velho Testamento a gente já tinha os homens que estavam junto ali com o povo de Israel e que estava traindo Moisés, que não estava com o mesmo coração. Mesmo sabendo que Moisés tinha sido chamado por Deus, nós sabemos no Novo Testamento também que tinha homens que era para ajudar Jesus, não ajudou, conhecia, sabia de Jesus e não ajudou. Quantos aí traiu o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, que mais escreveu o Novo Testamento? É um erro você ficar levando os erros alheios, se propagando com os erros dos pastores. Ei, você vai pagar caro com isso se você não se arrepender, sendo beneficiado, propagando o erro das pessoas. Você não está pregando o evangelho, você está matando as pessoas pequenas na fé. Você que fala mal das igrejas, você está matando, você está impedindo o pouco, às vezes a pouco desejo que aquela pessoa tem de ir na igreja, de tentar mudar de vida. Você falando mal das igrejas, você está escandalizando a obra de Deus e você vai pagar caro com isso. Você mesmo que é cristão, você que não é também, se converta. Essa mensagem aqui é para te alertar. Cuidado em ficar falando, fofocando, levando coisas que você não sabe nem se é verdade. E ainda que for verdade, meu amigo, se não for de Deus, se não é da vontade de Deus, se não é para edificar, você deve rejeitar. Você deve cancelar, você nunca deve propagar algo que não vai edificar a noiva de Cristo. Presta atenção, cuidado. Você que gosta de ficar falando de liderança, cuidado das autoridades, cuidado. Porque às vezes a janela do céu não se abre na tua casa, é por isso. Você vai para a igreja, você é um religioso, vai para a igreja direto, devolve até o dízimo, mas os céus não se abrem, o seu casamento não melhora. Então cuidado, que talvez a sua língua está sendo grande demais. Vigia. Se você está num determinado lugar e você não concorda ali com as diretrizes, ore a Deus, vai para um outro local.
Mas não fica ali em rebeldia, falando mal. Se você não concorda, vai para outro local. Ei, vai servir a Deus em outro local. Talvez o seu tempo ali até acabou. Não vale a pena, porque senão é para o seu próprio bem. Os céus não vai se abrir por você, porque você está em rebeldia. Você está se rebelando. Se você não concorda, eu aconselho você, vai para outro local. Se você não concorda e não quer mudar e não quer aceitar aqueles usos e costumes, aquelas direções ali da liderança, vai para outro local, aonde você tem a liberdade, você se sente à vontade. Eu quero usar uma passagem bíblica aqui baseado no que eu estou dizendo. A palavra do Senhor nos ensina que o anjo apareceu a Maria, falou: mulher, tu és bem-aventurada, tu vai engravidar do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai te possuir, você vai gerar um filho. E ele será o Salvador da humanidade. E ela engravida. Só que José até aí não estava sabendo. José, que era aquele que estava prometido em casamento, ele não sabia. E como ele não sabia, ele poderia muito bem falar: eu não estou sabendo disso, você se engravidou, não tive relação sexual contigo, então vou falar para todo mundo, você vai ser apedrejada. Mas ele não fez isso, ele não tinha certeza disso. O que ele fez? Ele pegou e guardou ela até saber a verdade. Mateus, Lucas, pode ir lá procurar, você vai ver. Aí depois o anjo apareceu em sonho para ele e revelou aquilo que tinha passado para Maria. Ele poderia ter cometido o maior erro da sua vida, tendo exposta a ela, mesmo sem saber a verdade. Ele ia cometer o maior erro da sua vida. É lógico que Deus estava no controle, mas serve para nos ensinar. É verdade? Não tenho certeza. Se é verdade, não vai edificar o reino de Deus, então não vou propagar. É mentira? Então, mais ainda não devo mesmo. Lógico, Maria teve um filho, depois Jesus, se tornou e é o Senhor, o Filho de Deus. Foi uma estratégia de Deus para trazer nós novamente a ter comunhão com Deus. E a Bíblia fala mesmo, João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. A própria palavra fala. Então, nós aprendemos, querido, que não devemos propagar, não devemos levar adiante aquilo que não edifica, aquilo que não vai ajudar. Não leve, não colha maldição para sua família. Vigia, leia a Bíblia. Cuidado com fofoca, cuidado com falas e fala, me diz, cuidado com isso. Sirva a Deus com temor e tremor. Dê o seu melhor. Se fulano não dá o melhor, dê o seu melhor. Se aquela igreja não está sendo uma bênção, então seja você uma bênção. Ajuda aquela liderança. Ei, não seja um agente do Satanás para destruir a obra de Deus, porque senão você vai pagar caro por isso. Você vai colher o que você está plantando. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:25, Hebreus 10:25, a Bíblia Sagrada diz para não deixar de congregar como costume de alguns. Muitos têm parado de congregar porque têm usado o erro das pessoas para estimular a sua falta de compromisso, a sua preguiça, a sua falta de disposição, o seu conformismo. E você vai pagar um preço caro por isso, filho. Você que pode e não está usando os dons, os talentos, você que é cristão e não está indo para a igreja para ajudar a igreja do Senhor, você vai pagar um preço, você vai correr um risco de quando Jesus voltar, você ficar aqui. Você não ser arrebatado. Você falar que não tem um lugar que você se adapte, o erro é você. Então, cuidado, vigie. Dê o seu melhor em prol do reino. Se eu fosse olhar para os homens, até hoje eu não estaria servindo a Deus, não estava ocupando o cargo que o Senhor me deu. Mas eu uso os erros para fazer a diferença. Use o erro das pessoas. Se você quer usar o erro das pessoas, use para você fazer a diferença, para você dar o melhor. E não para escandalizar, não para vitimizar. Ei, não se vitimize, você não é coitado. Se você já é um cristão, você é o filho do Deus Altíssimo. Você é um servo de Deus. Então, vigia, procura um lugar, vai servir ao Senhor. Há muitas promessas para você na igreja. E a melhor promessa é, de breve o Senhor vir nos buscar.
seremos arrebatados. Então não fique, não olhe os defeitos dos outros, não vale a pena. Olhe para Cristo, Ele é o único que não errou. Somos homens limitados. Não estou falando que nós temos que nos conformar com o pecado, não. Nós somos homens que lutamos contra o pecado. Mas nós estamos ainda num processo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com você, que sirva de alerta. Ei, ore a Deus, volta para a igreja. Procura a igreja que você se sente melhor, se sente bem. Se você não tem ainda, ore ao Senhor. Pede para Deus revelar você. Se você é servo de Deus mesmo, se você não é ainda, você também precisa de uma igreja. Vem para a igreja, vem para Jesus. Porque breve Ele está voltando para nos buscar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Wilson Coutinho. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua família, compartilha com essas pessoas que você acha que precisa ouvir, que gosta de falar demais. Fala para eles, você tem que falar de Jesus, falar do amor de Deus. A gente dá o que tem. Dê o que você tem. Amém? Curta, compartilha, se inscreve no canal lá no YouTube, Pastor Wilson Coutinho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe o seu ministério. Até mais.